CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Escolas sem aulas, comércio fechado, economia praticamente paralisada. O que vai acontecer com Mato Grosso do Sul e com o Brasil em 2020? É uma resposta difícil nesse momento, quase impossível, diria. E como está o setor responsável pela produção de alimentos no Brasil? Assunto que vamos debater agora, ao vivo, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que gentilmente vai nos atender agora ao vivo. Ministra, muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda aqui à CBN Campo Grande. Bom dia, Ginês, é um prazer falar com você, com a Ingrid, com todos a equipe aí da CBN. Vamos lá. Vamos lá, ministra, eu sei que a rotina está puxada, né? Muito trabalho. Vou fazer uma pergunta direta para a gente começar, ministra. Pode faltar comida no Brasil? Olha, se faltar comida no Brasil, só se for pelo fluxo do transporte. Hoje o Brasil colhe a maior safra recorde de todos os tempos. Ela está no finalzinho. Aí o Mato Grosso do Sul também teve uma safra excepcional, e o Brasil todo, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve um problema de seca. Então, essa safra ela já está mais de 90% colhida, né? Já vem sendo plantada a próxima. Então, nós temos aí comida suficiente, e o Brasil é autossuficiente em quase tudo. Com exceção do trigo, o Brasil tem alimentos para toda a sua população e ainda excedente para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, todos os dias. Então, eu queria dizer para vocês que nós temos que ter juízo, responsabilidade, equilíbrio nesse momento difícil para fazer com que o abastecimento não seja interrompido. A gente percebe vários reflexos, várias consequências em relação a essa pandemia. É claro que alguns segmentos, o segmento econômico já projeta aí crescimento praticamente zero em 2020, né? Uma notícia ruim, isso falando de projeção. Esperamos que isso se reverta ao longo do ano. Agora, do ponto de vista da agricultura, do setor agro, ministra, qual é o ponto que incomoda a senhora, que preocupa, que precisa ser acompanhado dia a dia para não haver aí um problema ou algum reflexo tão negativo? Bom, Ginês, esse momento agora todo dia falar, dialogar, receber. Aí, eu estava ouvindo aí, antes de você me chamar, estava ouvindo aí o problema lá do Mato Grosso, de Canarana, alguns problemas que aconteceram em Rondonópolis, em Minas Gerais, na Bahia, enfim, pelo Brasil todo, que nosso país é continental, tem sempre alguns decretos que às vezes foram feitos sem pensar muito no reflexo que isso traria. Todos com muito boa intenção, todo mundo querendo proteger a sua população, mas assim, nós temos que tirar os produtos de dentro da propriedade, levar para os armazéns, depois nós temos que tirar dos armazéns, levar para as esmagadoras, depois para as agroindústrias, para que eles sejam processados e que o supermercado tenha as suas prateleiras cheias. Nós podemos ter alguns produtos que deixam de ter todas as marcas, de repente, mas tem que ter alguma coisa. E, graças a Deus, até o momento, nós temos aí acompanhado de perto. Tivemos muito problema no início da crise com os frigoríficos, porque, como tem muita gente, é um setor que emprega muito, tinha o problema dessas pessoas, porque elas precisam se cuidar, né? Não é vamos trabalhar, e não, tem que ter cuidado, tem que usar o EPI certo, tem que ter a distância para não ter a contaminação. Quem está doente não deve trabalhar. Aí vem o problema do transporte coletivo, quando os prefeitos fecham, às vezes o transporte público também, nos seus decretos, acabam fechando o transporte também das empresas, que as empresas fazem. Então, tudo isso tem sido todos os dias. Aqui nós temos um comitê de acompanhamento para que a gente resolva sempre no diálogo. E na 99% dos casos, Ginês, nós temos resolvido por todo o Brasil. Só que aí vem alguns problemas. Olha, nós estamos colhendo, aí a revenda de peça está fechada. Então,
estão, inclusive, surgindo ideias novas. Se ela deixa um telefone para os seus clientes, ou se ela deixa 1 ou 2 funcionários só para atender as emergências, porque a cadeia produtiva ela é enorme, ela não é só a colheita, não é só o frigorífico, não é só a esmagadora, não é só... Ela é composta de tudo isso, mais o transporte. Então... Ministra, bom dia. Bom dia, Ingrid. Como que está a relação do Brasil e a China em meio a essa pandemia do novo coronavírus? Ela é igual a que sempre teve, muito bem. A China, graças a Deus, retomando aí a normalidade. Então, as nossas exportações que nunca pararam, mas que tiveram aí um atrasozinho, porque os portos chineses pararam também. Então, descarregar containers, e às vezes esse container era descarregado, mas não era devolvido. Então, nós tivemos aí um pequeno delay, eu diria, mas hoje voltando já ao normal. E as relações de cooperação e comerciais entre os dois países continua como sempre esteve. Sobre isso, por que a gente fala tanto na China, né? Para que as pessoas visualizem. A China é uma grande compradora, é um grande exportador também, é um dos maiores mercados do mundo. E, ministra, a China também, além de ser uma grande compradora de produtos do Brasil, ela também anunciou recentemente e constantemente vários investimentos aqui. Isso, de certa forma, está mantido mesmo com todo esse reflexo da pandemia? Com certeza. Gente, a pandemia ela vai durar, ela vai ter uma duração que ninguém sabe. Em cada país é diferente, pode durar aqui 3 meses, 4 meses, mas enfim, como todo dia o nosso querido ministro Mandetta aí do nosso Mato Grosso do Sul também tem falado, ela é uma escalada, né, do Monte Everest, nós estamos aí subindo isso, de repente nós vamos parar lá em cima e depois começa a cair. Então, a gente não sabe esse tempo, quanto tempo isso vai durar. 2 meses, 3 meses, mas, enfim, a retomada, o reaquecimento da economia, ele deve começar devagarinho, daqui a, vamos chutar, né, junho, julho. Então, como passar esses meses que nós teremos mais fortes e com algumas decisões que vão sendo tomadas dia a dia. Vai se vendo a estatística, o número de casos, e aí as decisões de abrir e fechar estão sendo tomadas. O agro, eu só posso falar pelo agro aqui, que é o que eu entendo. Eu não entendo nada de epidemiologia, não entendo nada de saúde. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o agro é um dos primeiros que pode retomar e puxar novamente a economia do Brasil para frente. Ministra, agora falando sobre Mato Grosso do Sul, quais os principais impactos desta pandemia aqui no estado? Olha, igual a todos, né? A gente só espera que, como Mato Grosso do Sul não é um estado onde nós temos muita gente chegando de portos, nós não temos porto marítimo, nós não temos fluvial, temos lá em Corumbá, Porto Murtinho, enfim, e ao longo do Rio Paraguai, que nós temos aí com os nossos vizinhos. Mas eu não imagino que seja um estado que terá números muito grandes de casos. Mas nós temos que nos cuidar, porque esse vírus, a contaminação dele é muito rápida, em progressão geométrica, né? Então, eu acho que se as pessoas tiverem os cuidados que a saúde vem recomendando ter, a distância entre um e outro, não sair de casa quem tem algum sintoma, mesmo que seja de gripe comum, enquanto a gente não tem aí testes ainda para todo mundo, enfim, todas as recomendações, lavar a mão, as recomendações que todo mundo recebe o dia inteiro aí através dos veículos de comunicação. Eu espero que Mato Grosso do Sul seja um dos estados que tenha menor número de casos, como está acontecendo no mundo todo. Nós temos uma população pequena para o tamanho do estado, nós temos 2,5 milhões de pessoas. Enfim, nós somos a nossa economia ela é muito baseada também na agropecuária. As pessoas que estão no campo têm uma proteção maior do que aqueles que estão trabalhando sobre aglomeração. Eu espero que o Mato Grosso do Sul saia bem dessa pandemia e que a gente seja um dos primeiros estados a voltar aí a rodar normalmente. Ministra, em relação ao apoio, né, medidas que o governo federal tem anunciado, principalmente ligados à área financeira, à área de economia,
apoio, liberação de verbas, de crédito, focando em micro, pequenos empresários. Já tem algo ajustado ou algo articulado para o setor agro? Olha, tem inclusive vários pedidos de prorrogação dos pagamentos. Nós estamos entre essa semana, agora que já termina amanhã, e a outra, a gente deve ter algumas decisões tomadas junto com a economia. Nós estamos muito preocupados com o pequeno produtor, aquele que realmente vai ficar sem renda, né, durante esse período. Quem cuida de hortaliças, essas pessoas estão tendo um impacto grande. O pessoal do leite, o pequeno produtor do leite está tendo um impacto, começa a ter já um impacto. Aquela pequena agroindústria que faz queijo também terá um impacto, principalmente desses produtos que são muito perecíveis e que precisam ser feitos e escoados rapidamente. A senhora poderia adiantar alguma coisa que vai ser divulgado? Olha, eu ainda não posso te adiantar, mas vou dar Nós estamos fazendo tanto ações na parte de burocracia, por exemplo, a DAP, que é tão importante para os pequenos produtores da agricultura familiar. Nós já prorrogamos por 6 meses, para que ele não tenha que fazer a DAP agora, que está difícil fazer, mas que ele possa tomar o seu financiamento de custeio nas instituições financeiras que fazem aí o Pronaf, principalmente Banco do Brasil. Seguro agrícola também. Nós estamos aí estudando uma maneira de fazer a vistoria virtual, para que depois, no futuro, as pessoas tenham a documentação, consigam comprovar. E linhas de crédito que nós estamos estudando para, talvez, o Plano Safra, estamos estudando uma antecipação dele, que acontece só em junho, ver se a gente consegue dar um norte aí para as pessoas do novo Plano Safra de 2020-2021 imediatamente. E vamos ver aí, os setores não dá para atender, o Brasil não tem caixa para atender todo mundo, mas o agro, todo mundo sabe que quase 25% do PIB é feito pelo agronegócio brasileiro. Portanto, nós queremos algumas linhas novas de crédito para atender quem sofreu com isso, pessoal de flor, que não é muito o caso do Mato Grosso do Sul, tem sofrido muito, mas a gente está olhando todas as cadeias produtivas para atender na medida da necessidade, também sem o oportunismo, né? Atender realmente aqueles que vão passar por dificuldades nesse momento, os mais vulneráveis. Ministra, a gente sabe que só tem vários compromissos hoje, nos atendeu. Para a gente encerrar, então, qual que é a mensagem, qual que é a visão da ministra Tereza Cristina para quem está aqui na ponta, produzindo e esperando e lutando aí contra, como todo mundo está fazendo nesse momento? Bom, eu acho que na medida do possível, com todos os cuidados que você precisa ter pessoais e também na comunidade que a gente vive, o agronegócio, o que a gente espera é que a gente continue trabalhando, escoando a nossa produção, pensando e planejando a próxima safra, né? O agro tem sido muito solidário, né? Fazendo aí doações. Eu espero que o agro também cuide bem dos caminhoneiros, porque eles são importantíssimos para o nosso negócio, né? Que tratem bem os caminhoneiros, que deem condições deles continuarem a nos ajudar e nós a ajudá-los, né? Então, eu acho que esse momento é um momento que eu gostaria muito, e o agro sempre teve esse protagonismo de ser otimista. Vamos passar por esse período difícil juntos, mas vamos sair dele lá, talvez mais fortalecidos ainda, porque, com certeza, nós estamos cumprindo muito bem a nossa missão dos produtores rurais, que é produzir e abastecer a sociedade brasileira e também outros povos aí com o nosso excedente de produção. Nós conversamos com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, gostaria de agradecer muito a atenção da senhora. Sei que o dia está puxado e a gente está à disposição. Muito obrigado, um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço e foi um prazer poder falar aí com a minha gente, os ouvintes aí da CBN. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.